Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse Centro de Cultura mantém o Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Aqui quem vos fala é o pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, nas cadeiras de Sociologia e Geografia, e também Filosofia, História, Ensino Religioso e outras matérias mais. E aqui, diretor e fundador do CCBB, que é esse nosso Centro de Cultura Bereshit, que tem essa logomarca aí, que é ali em cima, aquelas chamas ali que você está vendo, é a palavra Yerushalayim, Jerusalém. Nós vamos ministrar aqui as aulas sobre o livro de Juízes. Onde está esse livro de Juízes? Ele é livro histórico, segundo livro histórico, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos. E o livro de Juízes está incluído nesse livro nesse bloco chamado Livros Históricos, né? E essa matéria aqui no nosso seminário é a matéria Introdução Bíblica 2, que trata especificadamente dos livros históricos. Vamos começar então falando que juiz aqui não é esse juiz nosso de hoje aqui, que a gente usualmente compreende e entende, né, como magistrado, como uma pessoa que cuida de fazer a justiça. Esse juiz levantado aqui, temos aqui 12 juízes, 6 maiores e 6 menores, eles eram governadores. Nesse tempo dos juízes, depois da morte de Josué, a nação ficou mais descentralizada. Quando levanta um juiz desse aqui, ele vai dominar sobre aquele território da tribo dele. Não tem uma reunião de tribos aqui, nós só teremos essa união tribal com as monarquias. A primeira com Saul, e somente 3 também ficaram unidas, né? Saul, Davi e Salomão. Após o reinado de Salomão, as tribos dividem-se, 10 para o norte e 2 no sul. Então, no tempo dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. O texto é categórico, dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel. Citas várias vezes isso. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que apontava o seu nariz. Então, o título foi extraído do capítulo 2, que cita várias vezes a palavra juiz aí. A palavra hebraica para juiz que vem do verbo julgar, shafat. Shafat vem do verbo julgar, aparece 182 vezes na Bíblia esse termo. Só em juízo nós temos 20 ocorrências desse verbo aí, julgar. Daí a palavra sofer, soferim, juízes. Então, esse tipo de juízo mencionado aqui são líderes, são libertadores, né? São homens levantados por Deus para fazerem determinados livramentos que o Senhor ordenava. Então, a tônica, o pano de fundo aqui é esse. O povo tem uma sequência, né? Eles abandonavam o Senhor e o Senhor, então, fazia o quê? Levantava um juiz. Aí o Senhor dava o livramento daquela opressão que estava acontecendo. O juiz falecia, eles retornavam aos pecados anterior, e aí havia um cativeiro que Deus colocava, entregava a nação, as nações judaicas, as tribos de Judá, as tribos de Israel na mão de um opressor, e aí eles suplicavam novamente e clamavam, e volta o ciclo. Deus levantava o juiz de novo. Então é um ciclo que levantava juiz, livramento, falecimento, retorno aos pecados, cativeiro e opressão, súplica e clamor. Essa é a temática, a tônica que nós vamos encontrar aqui. Fracasso devido à transigência, né? Pecado, sofrimento, súplica e salvação. Essa é a tônica do livro. Então nós temos aí nesse livro 21 capítulos, 619 versículos, onde nós veremos exatamente isso. Grande parte do livro, tirando os primeiros 3 capítulos e os últimos 3, né? O 4, 17, 18, 19, 20, 21, 5, nós vamos ter os outros demais capítulos condensados em grandes lideranças. Os principais juízes, aí no caso são 12 juízes que foram anotados. Primeiro, Otiniel, da tribo de Judá. Segundo, Eude, da tribo de Benjamim. Sangar não menciona que tribo era. Débora, da tribo de Efraim, com Baraque, da tribo de Naphtali. Gideão, da tribo de Manassés. Tola, da tribo de Sacar. Jair, da tribo de Manassés. Jefité, da tribo de Manassés. Ibissã, de Judá. Elon, de Zebulon. Abidom, de Efraim. E Sansão, de Dan. Então, esses são os 12 grandes juízes que foram extraídos, foram chamados, convocados por Deus das 9 tribos. Aparecem 9 tribos aqui
das quais eles foram chamados. Há uma divisão espiritual no seguinte modelo: um prólogo, como imaginar as condições lamentáveis, o conteúdo principal e um epílogo. Essa é a divisão estrutural do livro. Prólogo no capítulo 1 e 2, explicando como é que as nações acabaram não conseguindo conquistar todas as terras, etc. Depois começa a apresentar os juízes, e no finalzinho, capítulo 17 a 21, que mostra o prólogo, o epílogo, né? O final. No primeiro, a explicação, temos os temas principais dos juízes, a história dos juízes, e depois a ilustração final mostrando a conclusão. Inclusive, vamos depois trabalhar somente esses capítulos finais aí. Então, há um período determinado para cada um deles, né? E há também uma divisão aí na história de Israel e de Judá aí, mais ou menos o período engloba mais ou menos 350 anos, é citado 350 anos. Lembrando que a cronologia desse livro, nós temos que nos localizar aqui, então vamos fazer aqui, apresentar a cronologia para a gente entender onde nós estamos. Então o êxodo foi no ano 1446, tomando por base que o templo foi construído 480 anos após o êxodo, né? E o templo, então, começou a construção no ano 966 a.C., no quarto ano de Salomão. Tirando 40 anos do deserto, nós chegamos em 1406, 5 anos para conquistar a terra, estamos em 1401, mais 25 anos que Josué viveu 110 anos, nós chegamos a 1376 a.C. Então, o período dos juízes, englobando Eli e Samuel, vão do período de 1376 a 1050, quando começa a monarquia com Saul. E teremos 120 anos de monarquia, né? Até o ano 730, quando acaba o reinado de Salomão, e o reino vai se dividir com Roboão e Jeroboão. Então, a cronologia é essa daí. Ele abarca mais ou menos 326 anos, literalmente. E arredondados, mais ou menos 350. Lembrando que não são citados aqui no livro dos juízes os últimos 2 juízes. Eli, que morreu com 98 anos, caindo para trás da cadeira quando a arca foi levada, tomada, né? E seus filhos morreram, Afini e Finéias. E o período de Samuel. Samuel governou também muitos anos. Depois ainda nomeou seus filhos também, Joel e Abias, que eram corruptos, né? E governavam e reinavam em Berseba, no sul de Judá. Então, essa é a primeira aula, mostrando então o nome do livro e a cronologia e a situação daquela época. Um abraço, tchau, tchau.